Bom, boa tarde a todos. Muito legal encontrar todos vocês aqui e todos os que também estão nos acompanhando online para painel agora de Educação e Economia Circular, que faz parte da programação oficial da primeira semana de Economia Circular de São Paulo, né, primeiro evento do gênero na América Latina, né, uma realização aí junto de diversos parceiros, conduzidos pela Secretaria de Relações Internacionais da cidade de São Paulo. Então, meu nome é Vinícius Saraceni, eu sou coordenador do Movimento Circular, né, parceiro aqui do painel de Educação para a Economia Circular. O Movimento Circular é a maior plataforma aberta de educação para a economia circular da América Latina, né, já nasceu, né, durante o começo da pandemia, e atualmente a gente já conta aí com ações espalhadas em toda a América Latina, voltadas aí para fomento, né, da educação para a economia circular. Contamos aí com diversos parceiros, é um prazer a gente já ter também como parceiro oficial do Movimento Circular a Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, né, por meio da DESAMPA, e agradecemos muito o convite da Secretaria de Relações Internacionais, aí na pessoa, toda a equipe aí coordenada pelo Lucas, pelo Francisco, pelo Felipe, pela Júlia. Obrigado pelo convite, por toda a organização. Para nós é um prazer poder estar aqui apoiando a realização da primeira semana. Bom, para o painel de hoje a gente tem convidados incríveis para estar aqui conosco, para tratar dessa temática. A gente vai trazer para a mesa, e já vou convidar, a professora Sueli Ângelo Furlan, da Universidade de São Paulo, e também embaixadora do Movimento Circular para a Educação. Professora. A Thaís Bianesi, também da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Educação. A Lívia Santarelli, por favor, Lívia, está aqui. Da Circular Brain, né, chefe de Marketing e Educação. E a Cláudia Abrão Amada, também da Secretaria de Educação, da UMAPAS. Da Secretaria de Educação. Isso. Eu vou apresentar todas aqui. Muito bom. Muito obrigado. Bom, apresentando todas. Professora Sueli Furlan, embaixadora educacional do Movimento Circular, pós-doutora pela Universidade de Cádiz, na Espanha. Professora assistente, doutora do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, desde 86. Mestre e doutora em Ciências, né, de Geografia Física pela Universidade de São Paulo. Ela é bacharel e licenciada em Biologia pela mesma universidade. Thaís Bianesi é jornalista, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia e doutora em Ciência Ambiental. Ajudou a fundar a International Environmental Communication Association, a IECA, a Escola de Ativismo e a conselheira do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, a FUNBEA. Em 2006, recebeu menção honrosa no Prêmio Vladimir Zog por uma série de reportagens sobre a criação da Reserva Extrativista do Rio Nini, no Amazonas. Em 2018, publicou pela editora Valer o livro Zona Franca de Manaus, Ame-a ou Deixa, em nome da floresta. Atualmente, ela integra a equipe da Coordenadoria de Educação Ambiental e Cultura de Paz da Secretaria de Verde e do Meio Ambiente, a UMAPAS, pela Secretaria do Verde, como analista de políticas públicas e gestão governamental da Prefeitura de São Paulo. Lívia Santarelli também está aqui conosco, ela é Head de Marketing da Circular Brain, onde é responsável pela área de comunicação da startup, coordenando os projetos e execuções de campanhas de educação ambiental e logística reversa para fabricantes e importadores de produtos eletroeletrônicos. Ela é formada em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo, com MBA em Marketing pela ESPM. E a Cláudia Abrão Amada, que também está aqui conosco, ela é mestre em Ensino de Ciências na perspectiva da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, CTSCA, e formação de professores. Ela possui magistério, graduação em Ciências Biológicas, pós-graduação em Ecologia e Meio Ambiente, e Gestão Escolar, Arte e Educação para o Ensino Superior. Atua na educação infantil, fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, e tem experiência na área de educação nos âmbitos da escola. Professora assistente
e de diretor de escola da Diretoria Regional de Educação. E na formação de professores e gestores, né, das unidades educacionais e da Secretaria Municipal de Educação, onde ela é responsável pelo Núcleo de Educação Ambiental, articulado ao Núcleo Técnico de Currículo. Bom, muito obrigado a todos que estão aqui presentes e que vão compor conosco esse momento de conexão da educação com a agenda da economia circular. Então, eu acho que logo já vou abrir, mas eu gostaria de reforçar que eu acho que aqui já mostra a importância que tem dessa articulação multissetorial para que a transição para a circularidade seja acelerada, né? Eu acho que o fato de estarmos aqui na primeira semana, uma iniciativa pública, convidando uma iniciativa da sociedade civil como o Movimento Circular, podendo apoiar, com diversos parceiros aqui na mesa, de diversas áreas, de poder público, privado, podendo tratar de uma temática que vai se fazer cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia, no currículo das escolas, e a gente vai ver que ela já se faz presente, né? A economia circular não é uma temática só para economistas, ela está na vida de todos. Eu acho que quem já vem participando do encontro, do evento em si, já sabe o quanto que ela está na nossa vida, né, no dia a dia. São hábitos e tomadas de decisão que já vêm sendo questionadas há bastante tempo, né, pensando aqui do lado consumidor agora um pouco, mas que a gente entende que com essa visão mais ampla e sistêmica, que é a proposta da economia circular, ela possa fazer ainda mais sentido. Bom, muito obrigado. Eu vou deixar, então, vocês podem começar, talvez começando pela Cláudia, que está aqui na ponta, e depois a gente vai seguindo. A gente vai ter alguns minutinhos, 8 minutos de fala de cada um dos participantes daqui da mesa, e depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Muito obrigado. Cláudia? Você acha que vai por aqui? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Cláudia Abraão Ramada, assim como já foi apresentada aqui. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma descrição audiovisual. Tá? Sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos claros, olhos castanhos também, e estou vestindo uma blusa roxa e um casaco azul com calça azul também. Tá? Agradeço imensamente. Eu vou tirar a máscara para facilitar a questão da audição, tá? Eu agradeço imensamente o convite pela Secretaria de Relações Internacionais, pela iniciativa, né, a primeira semana de Economia Circular, e também agradeço aqui as colegas que estão compondo o painel comigo, tá? Eu falo, né, da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Educação Ambiental. E o Núcleo de Educação Ambiental, ele está... Pode passar, por favor? Ele está articulado ao Núcleo Técnico de Currículo. E o Núcleo Técnico de Currículo, ele faz parte da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. O currículo da cidade, ele é um documento norteador, né, da política pública educacional vigente, e ele contém tanto os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, como também uma matriz de saberes, que indica o que os bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos precisam desenvolver, né, ao longo da educação básica. É importante também destacar que o currículo da cidade, ele traz, né, para todas as modalidades e etapas de ensino, alguns princípios norteadores, que é uma educação inclusiva, integral, equitativa e também sustentável. Acho que não foi. Todos esses documentos curriculares, eles estão disponíveis no portal da Secretaria Municipal de Educação.
E para a educação ambiental, né, no município de São Paulo, para as unidades educacionais, nós trabalhamos principalmente com esse documento, que são as diretrizes dos ODS no currículo da cidade, e também uma instrução normativa que define o percurso metodológico de uma escola sustentável. Então, quais são as diretrizes da educação ambiental para as escolas municipais? Como eixos, né, norteadores da educação ambiental, né, nas escolas do município, nós temos alguns princípios que trabalhamos. Então, pautados numa educação ambiental crítica, as relações entre ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, a educação ambiental enquanto um eixo estruturante. Então, hoje em dia, não toleramos uma sociedade racista. Também não podemos tolerar uma sociedade que não seja sustentável. E a educação ambiental, na perspectiva do ensino, traz essa concepção muito forte, com vistas, inclusive, à construção de um sujeito ecológico. Eu vou trazer aqui para vocês algumas experiências da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, né, articulada a questão da economia circular, para a gente poder aqui ilustrar um pouquinho mais. É uma pequena parcela, né, muitas coisas acontecem no âmbito pedagógico das nossas escolas, mas para compartilhar com vocês, eu trago aqui uma vivência que está acontecendo, inclusive, que é um projeto de floresta atlântica, de mata atlântica nas escolas, onde os estudantes, desde a educação infantil, né, essa foto traz crianças da educação infantil para o plantio, construindo, né, todo o processo pedagógico, plantando árvores nativas aí da Mata Atlântica, articulando principalmente o tripé de escolas sustentáveis, que a gente articula o currículo da cidade, o lugar educador e o gerenciamento participativo. Então, implantar mini-florestas de Mata Atlântica nas escolas faz parte de um lugar educador. Também sobre essa formação, né, de Mata Atlântica nas escolas, a gente também trabalha com a questão da formação dos profissionais da educação. Então, não só a ação com os estudantes, mas também com os profissionais da educação. Então, nós temos aqui um momento, né, da formação, onde Gerá Guarani traz concepções das questões indígenas para a temática socioambiental. Todas essas ações são em parcerias, né, firmadas com a Secretaria, né, em especial o Núcleo de Educação Ambiental, trazendo toda a perspectiva da educação ambiental crítica. Aqui também trago uma ação com os estudantes das escolas, aqui de uma escola de ensino fundamental, onde eles relatam, né, a árvore dos sonhos. Então, o que eles desejam? Então, o que queremos, o que precisamos, o que temos. Então, a partir de um diagnóstico socioambiental, trazendo a concepção, os anseios e os desejos dos nossos estudantes. Hoje pela manhã tivemos aqui a participação, né, de alguns estudantes do ensino médio, representando a educação. Então, um público bastante ativo, consciente, que precisa dessa orientação, que vivencia a matriz de saberes, que consta lá no currículo da cidade, e aqui a gente percebe que não só a questão de insumos que eles desejam, mas também desejam outras concepções, né? Então, compaixão, então eles têm compaixão, então outros aspectos que são apontados. Em relação à reciclagem, eu trago aqui 2 exemplos, né, de projetos que a gente tem na Rede Municipal de Educação, em parceria tanto interna, né, com o Núcleo de Tecnologias para Aprendizagem, como também parcerias firmadas com a Secretaria. Então, tem os projetos, né, Aluno Monitor dos ODS, e outro projeto, ODS nas Escolas, Atitude Cidadã. Todos eles constam no portal da educação, né, da SME, para aprofundar um pouco mais sobre essas temáticas.
também pensando, né, na questão da economia circular, a gente não pode deixar de trazer toda a formação existente nas escolas municipais, né, com os nossos professores, sobre a temática hortas pedagógicas. Então, a horta como mais um espaço educador. Isso é muito forte, está articulado ao currículo da cidade, né, e traz dentro da perspectiva da nossa instrução normativa, que define o percurso metodológico para uma escola sustentável. Aqui, para finalizar, né, eu trago que a educação ambiental ela é currículo. Essa imagem, inclusive, ela foi construída com os formadores de educação ambiental das 13 diretorias regionais de educação, onde a gente tem um ponto focal, né, um formador específico para trabalhar, né, em forma de rede mesmo, com as nossas escolas aqui do município. E partindo daquelas questões que foram indicadas, né, como norteadoras aqui pela equipe das relações internacionais, os desafios, né? Então, um dos primeiros desafios é, diante dessa diversidade da rede municipal de ensino de São Paulo, atender, né, fazer esse mapeamento, esse diagnóstico, para que a gente, de fato, consiga atingir as demandas que eles precisam, por meio das formações, encontros e todos os procedimentos pedagógicos que são necessários. E um outro também ponto importante para a gente conseguir intensificar essas ações é o que estamos fazendo aqui, são as parcerias. Então, eu coloco ali o ODS 17, fortalecendo ainda mais essa concepção. Esse último slide ele seria o site, né, do portal da Secretaria de Educação, com o link específico do Núcleo de Educação Ambiental, onde tem os materiais, que muitos deles eu falei aqui, e também os meus contatos. Muito obrigada. Então, na sequência, obrigado, Cláudia, pela explanação e pelas palavras. Queria chamar a professora Sueli Furlan. Você quer sentar lá? Boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder falar em tão curto tempo algo que é tão complexo e dizer que é sempre uma satisfação ser desafiado. Portanto, falar de desafio é uma boa praça, né, para a gente conseguir trazer alguma inspiração para a discussão. Eu pensei um pouco diferente, eu trabalho na universidade, atualmente trabalho com uma disciplina na licenciatura de Educomunicação, que se intitula Educomunicação Socioambiental, que eu queria contar brevemente, é uma disciplina muito procurada por todas as unidades da USP, interessadas em educação ambiental. Isso para mim foi uma grande surpresa, já estou quase há 10 anos lá, foi uma grande surpresa, que não é apenas aqueles formandos do Educom que se interessam pelo tema, mas há uma margem muito grande de estudantes universitários interessados em atuar na educação ambiental. Outra notícia que eu gostaria de trazer é que eu trabalhei muitos anos em outras redes municipais, sempre em escolas públicas de outros estados, onde a busca é muito parecida com a atual, né? Como que a gente lida com os desafios, os novos paradigmas e as questões que são urgentes. A economia circular, ela não nasce do nada, ela nasce num processo histórico, né? Se a gente tomar esse processo histórico como referência, é importante a gente lembrar os antecedentes, né? Nós vivemos mais de 200 anos uma indústria que é linear. A escola faz parte de um processo social também, diante dessa indústria, ou diante do processo que nos educou para uma vida linear. Não se trata da gente pensar a educação ambiental como algo que vai ensinar algo a alguém, a uma prática descolada do processo histórico. A gente é contextualizado, é situado. A escola é situada e nós também somos situados. Então, trata-se da gente conseguir tocá-los para um novo paradigma, inverter tudo que a gente sempre pensou e sempre foi educado culturalmente, né? Eu digo todos, não todos, porque, claro que sabemos, eu trabalho com povos indígenas e comunidades tradicionais, que são os meus melhores exemplos de outro tipo de sociedade que não a nossa, porque as práticas e as visões de natureza são muito distintas da nossa,
Mas, mesmo assim, o desafio é a gente educar para um novo paradigma. Esse é o enorme desafio para todos nós. Não é simples. E entendo muito a fala da Cláudia de pensar, olha, nosso chão é esse. A gente está fazendo há muito tempo um chão melhor. Ou, pelo menos, os nossos passos estão numa direção para pensar rupturas. Trata-se de ruptura, a economia circular. Ela é uma ruptura que pode parecer muito mais ligada mesmo à questão de resíduos. Mas ela é ligada à questão de resíduos, mas ela é, antes de tudo, ligada às necessidades que nós criamos, às escolhas que a gente faz e o modo de vida que nós construímos e replicamos pelo planeta todo, mais de 7 bilhões. E é claro que tem a força da desigualdade que é construída pelo capitalismo. A gente não pode ficar longe disso. A gente não está dizendo aqui que nós, para pensar a educação e a economia circular, nós deveríamos ser amanhã revolucionários. Não é isso. A gente precisa introduzir um novo paradigma de sociedade, porque esse outro tipo de sociedade também é possível. Agora, como começar? Né? A sociedade é de múltiplos atores, a escola faz parte da formação de toda a sociedade, porque a maior parte das pessoas passam pela escola, e as temáticas que são escolhidas, ou pelo menos induzidas a serem conhecidas e tematizadas na escola, elas ainda são muito voltadas para uma educação, para um processo linear, né? Não sistêmico, em que a gente não consegue ver a circularidade. É claro que quando se estuda biologia, eu sou bióloga, quando eu estudei ecossistema, eu aprendi o que é um sistema, o que é a autorregeneração, o que é a regeneração, o que é a resiliência, o que é o turnover, o que são os limites, né? Mas isso não é transposto, por exemplo, quando se aprende sobre agricultura. Não é transposto quando eu estudo o processo industrial. Então, a inversão de paradigma é pensar diferente de todas as coisas, né? Todas elas de forma integrada. E a economia circular, ela pensa em coisas muito novas, que ainda não estão em pautas de conteúdos ou mesmo de práticas, que é para além de gerenciamento de resíduos, né? É você pensar o que é uma ecologia industrial, o que é design. Até de manhã eu falam design como se fosse projeto e design como se fosse desenho, né? Na verdade, é projeto. Então, outras agriculturas, outras logísticas no campo da indústria, é uma mudança muito difícil mesmo, porque tecnologias e formas de produzir, elas são engendradas num tempo mais lento e mais longo. Soluções, apesar de haver, como diz o próprio Acosta, né, aqui e ali soluções acontecendo no mundo todo, juntar todas as soluções é que é a meta, que a gente consiga mudar esse processo. No campo do setor público, a educação está numa instituição que é parte do setor público, mas o setor público é bem mais amplo para pensar de forma circular. Educar para um novo processo, construir esse novo paradigma, é pensar também na educação ambiental como uma forma de emancipação. E aí o setor público, as políticas públicas, elas precisam ser emancipatórias, precisam incluir a todos, precisa reconhecer diferenças, precisa considerar outras sociedades, precisa olhar para a nossa profundamente, criticá-la e ter coragem de fazer outras normas e leis. Porque o setor público sempre é o condutor, muitas vezes, irresponsável pelas coisas, que autoriza as indústrias, que autoriza as minerações, que autoriza todas as coisas que são baseadas em legislações. São conquistas sociais as legislações, elas fazem parte do contexto histórico, justamente porque o ambientalismo, há muitas décadas, tenta empurrar tudo isso, né, de uma vez, né? E tem a parte que eu sempre coloco, que são das redes sociotécnicas, que aí diz respeito à sociedade, diz respeito como nós somos, de alguma maneira, conduzidos a pensar necessidades de um modo consumista. Desde pequenos, né? Porque nós adultos conseguimos filtrar, mas as crianças, muitas vezes, elas recebem muitas mensagens condutoras de cultura, condutoras de formas de ser, pensar e, no futuro, trabalhar, né? E essas redes sociotécnicas, elas precisariam, talvez, se a gente voltar a uma ideia que foi do início da educação ambiental, do ativismo, né, Thaís? Que é muito importante o ativismo, porque a mobilização, a troca, o engajamento, faz parte também do educativo, né? Nós nos educamos todo o tempo a partir das nossas ações. A escola é uma parte delas, mas nós vivemos fora da escola. Nós estamos na sociedade. Então, eu sou de uma geração muito ativista, né? Eu fui ambientalista da década de 80, né?
fui para defender muitas coisas em muitos movimentos sociais, e pensando nas redes sociotécnicas, acho que há um processo agora em curso, particularmente no Brasil, talvez essencialmente em grandes metrópoles como São Paulo, que há uma certa visão de que é muita coisa para mudar e eu não sei muito por onde começar e é tudo, e então eu fico perdido. Aí acho que entra o papel dos educadores fortemente em olhar para esse terreno, né? Olhar para a situação geográfica, olhar para o indivíduo situado na sociedade e poder acolher a transformação de modo a respeitar os sujeitos também. E olhar por onde os sujeitos podem se mobilizar. Um discurso único, ele não nos ajuda. O discurso múltiplo ajuda muito, com foco lá. A economia circular é uma fronteira importante. Usando aí um conceito geográfico, né? Fronteira é uma zona de tensão, de transformação de coisas, né? A fronteira não é uma linha, mas a fronteira é uma passagem, que tem todas as coisas ali tensionando essa passagem. Então, nesse pequeno tempo de início, eu acho que foi falado aqui de manhã coisas muito importantes, né, que são dos processos dos sistemas da natureza. É uma ideia de natureza que tem que mudar dentro de tudo isso. Pensar circular é pensar uma ideia nova de natureza, não simplesmente como se ela fosse um almoxarifado, onde eu posso tirar e descartar. Os dois problemas que eu vejo nessa linha é justamente os extremos, as pontas dessa linha. É pensar a natureza sempre como uma forma de extração e não pensar que tudo pode circular infinitamente se a gente souber fazer a mudança do circuito dos materiais e não pensar, e também pensar o grande paradigma do descarte zero, que ele é bem possível. Na minha cabeça, ele é bem possível, porque talvez eu seja de um tempo de uma sociedade, a gente estava conversando isso no almoço, de família que comprava muito pouco e produzia tudo em casa, e não havia tanto desperdício, né? A gente não jogava comida fora. Né? E então eu acho que nessas novas redes que a gente quer formar, essa mudança de hábitos, mudança de paradigma, outras bases conceituais que a economia circular coloca, ela é um cenário diferente de rede sociotécnica que vai sendo construído, é claro, com a força de quem tem o poder da empresa para mudar design, mudar projeto mesmo, mudar o produto, pensar na regeneração, que é um conceito da ecologia, pensar na ecologia da indústria, nas indústrias, de como as indústrias podem cooperar no sentido de potencializar as novas formas de usar as coisas e de poder transformar a natureza em produtos viáveis para as nossas escolhas, mas também acho que depende muito das... Eu sempre estou dizendo que as políticas públicas são a grande condição de coordenar tudo isso, seria o maestro da orquestra, né? Porque a indústria vai fazer com seu sentido próprio, que é o sentido de produção e consumo de uma maneira diferente, mas continuar sendo uma indústria num sistema que produz desigualdade. Vai continuar sendo assim se a gente não mudar tudo, né, a indústria. Por outro lado, também a rede sociotécnica ela é um pouco conduzida também. E a política pública é o setor do Estado que pode orquestrar isso em torno de novas formas de conceber legislações, novas formas de inspirar a sociedade para mudanças. E na questão da educação ambiental, que é uma parte escolar, uma parte na sociedade, não formal, pode ser, educação no território, educação feita por movimentos sociais, educação feita por comunidades, a transmissão cultural, ela pode ser também alimentada por certos incentivos que as políticas públicas podem dar. Se ela souber para onde ela quer ir, ela vai fomentar o que deve ser feito. Se ela não souber onde quer ir, e se ela fizer tudo muito fragmentado, a gente vai ficar lutando sempre, tentando empurrar o Estado, como a educação ambiental sempre fez ao longo da sua trajetória, empurrando as coisas, né? Para finalizar, tem uma coisa que é da lei, por exemplo, do Plano Nacional de Logística Reversa, talvez a gente vai discutir um pouco isso aqui, que já fala na responsabilidade, é o artigo 30, que fala da responsabilidade compartilhada. Não é que não estejamos começando tudo agora, já existe na lei algo que diga que a responsabilidade deve ser compartilhada entre todos os participantes, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, educadores, consumidores, todo mundo envolvido nessa responsabilidade compartilhada. E a outra coisa importante que eu também vejo para discutir na escola e nos programas de educação ambiental é o quanto a gente faz monitoramento de resultados das nossas ações. O indivíduo vai para a sociedade e a gente perde a chance de saber todos os esforços que foram feitos no ambiente escolar,
se eles reproduzem uma sociedade diferente. É isso. Obrigado, professora. Agora, Thaís, por gentileza. Obrigada, Vinícius. Boa tarde, prazer estar aqui. Como a Cláudia, eu preparei alguns slides para ilustrar um pouco as nossas ações. Eu falo a partir da Coordenação de Educação Ambiental e Cultura de Paz, a UMAPAZ, cuja sede é esta em que nós estamos, né? Mas eu vou contar um pouquinho, a gente tem outros equipamentos. E, primeiro, gostaria de agradecer, parabenizar a Secretaria Municipal de Relações Internacionais pela iniciativa e dizer que estou muito feliz de estar nessa mesa só com amigas, né, professora Sueli, Cláudia, mais que amigas, parceiras de trabalho também, né? Porque acho que um grande desafio é esse, né? É a gente potencializar as nossas ações trabalhando em rede. É uma maneira que a educação ambiental vai conseguir contribuir mais efetivamente com o desafio de ampliar a economia circular ou de diminuir a linearidade da nossa economia. Então, o Daniel está ali colocando, aqui é uma paz só para contar para vocês que eu vou fazer uma fala integrada tentando responder de forma conjunta as perguntas norteadoras da mesa que foram, né, para contar para vocês. Quais as práticas a sua instituição já desenvolve de educação ambiental que fortaleçam a economia circular, aprendizados dessas práticas e desafios pensando no seu público. Então, vou falar bem a partir das práticas da UMAPAZ com esse olhar. Dani, se puder passar, eu acabei não pegando, mas são poucos. Eu faço assim, para não ficar, se puder passar, eu vou fazer assim. A UMAPAZ, eu acho que vale contar, porque ela nasce com essa perspectiva de rede, que é a perspectiva, né, do devir histórico de por que estamos aqui. Então, ela nasce em 2005, era um projeto, então, a ideia de ter uma universidade aberta que trabalha educação ambiental não formal para diferentes idades, diferentes públicos, e que seja um equipamento público, né, então, de educação gratuita, de qualidade, neste espaço, né, então, a primeira sede já é aqui, onde a gente está, lá em 2005. Aí, em 2009, a gente teve uma reestruturação administrativa da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, feita por lei, e é uma passa a integrar o organograma da Secretaria do Verde e Meio Ambiente como um departamento de educação ambiental. 10 anos depois, a gente já está em 2019, a gente tem uma nova reestruturação administrativa na prefeitura como um todo, tem uma comanda, né, do gabinete do prefeito que todas as secretarias têm que se reorganizar segundo determinadas diretrizes, e aí a reestruturação, então é por decreto, e a reestruturação do Verde e Meio Ambiente sai em 2019, e aí a UMAPAZ, que era o Departamento de Educação Ambiental, ganha o status de Coordenação de Educação Ambiental. Trago isso não pelo burocratês de lei e decreto, mas porque é uma conquista de institucionalização. E porque a Política Municipal de Educação Ambiental, que é de 2014, traz o órgão gestor, essas duas secretarias, o Verde e Meio Ambiente, na figura aqui da Coordenação de Educação Ambiental, e a Secretaria Municipal de Educação, na figura da Coordenadoria Pedagógica do Núcleo de Educação Ambiental. E a gente está justamente neste momento iniciando o esforço de construção do primeiro Plano Municipal de Educação Ambiental de São Paulo, que vai ter uma perspectiva de 10 anos, e no qual todo esse desafio de mudança de paradigma rumo à circularidade terá que estar muito presente, né? E aí, a gente tem alguns princípios. Aqui eu já começo a dialogar mais diretamente com a economia circular, porque quando você olha para os princípios que regem a ação de educação ambiental da UMAPAZ, já começa um diálogo direto. Então, um dos princípios é a responsabilidade ambiental, que está lá desde os tratados de educação ambiental, desde 1972, da Conferência de Estocolmo. Então, que é justamente esse olhar para reconhecer que a gente causa impactos positivos, negativos, mas que nossas ações deixam marcas, né, para as outras formas de vida, para sociedades, para Gaia Minerais, para o nosso entorno, e se responsabilizar, ter, né, a consciência dessas marcas e tentar olhar para ela de modo a potencializar o que é bom e diminuir o que é ruim, né? E isso tem tudo a ver com a economia circular, porque é reconhecer a sua responsabilidade enquanto produtor, enquanto consumidor, ou seja, enquanto cidadão mesmo, né? Aí a gente tem um outro princípio muito grande que está no nome da UMAPAZ, né? UMAPAZ é de meio ambiente e cultura de paz. Então, ter a cultura de paz presente
Sem cultura de paz, como é que você se responsabiliza? E o que a gente entende por cultura de paz aqui brevemente? Se fosse sintetizar, é o respeito a todas as formas de vida, né? E a dignidade que toda forma de vida tem, não objetificar. E aí, de novo, começa também o diálogo direto com a economia circular, porque você não vê como um recurso, um meio para um fim. Você vê como uma forma integrada a água, o sol, a terra, e você tem que pensar essa produção respeitando e conectando, não existe fora, né? Sempre é muito fácil vir a questão de resíduo para a economia circular, porque é o gritante, né? Resíduo é o gritante do linear, né? Eu acho que eu joguei lá e acabou. Eu olhei só aqui, não tem fora, está aqui dentro, volta, né? E isso passa por respeito. E aí eu estava pensando, de manhã eu consegui assistir a mesa sobre economia circular e mudanças climáticas. E na fala do professor Carlos Nobre, eu fiquei depois pensando em indústria bélica, né? Se desse conta de todos os seus resíduos, se usasse da melhor forma possível a água, etc., ela seria de algum dia circular? Para a gente, não, né? E aí estão nos princípios, não, né? Porque a economia circular é uma economia para a vida, né? E uma indústria bélica nunca será para a vida. E aí, acesso universal à informação é outro princípio nosso, que, pensando em economia circular, eu acho que a gente trabalha muito com o fortalecimento do acesso ao conhecimento científico, aos conhecimentos científicos no plural, né? E aí, então, todos os estudos de reconhecer mesmo o impacto das cadeias produtivas, socioambientais, mas também impactos positivos, né, de outros modos de produção com um paradigma mais linear, por exemplo, a agroecologia. Eu já vou passar um pouquinho nossas casas, estão no nosso trabalho na Amapaz. Transdisciplinaridade, eu falei ciências no plural, porque a gente entende que este olhar é um olhar necessariamente interdisciplinar, e isso está presente na própria Constituição da Amapaz, como eu vou mostrar. Então, e interculturalidade, acho que a Sueli trouxe isso bastante na fala dela, né? Também não são só as racionalidades, não são só as ciências, são os valores. E aí eu gosto de trazer, e faço agora como uma homenagem, porque ele faleceu ano passado, uma fala do Vilmar Berna, que foi um dos fundadores da Rede Brasileira de Informação Ambiental. Olha bem, informação ambiental. Então, tem muita gente que acha, mas se eu der informação, muda, porque é uma questão de gap, né, de lacuna de informação. Com informação certa, a pessoa age. Ele dizia, não é só informação, é valor. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui repetindo uma fala do Vilmar, né, que ele gostava de falar. Se eu falar que a água está acabando, e todos os dados, né, água doce, potável, etc., ok? A gente acha que é ok, né? As pessoas passarão a usar de forma mais consciente, tentando usar o mínimo necessário, né? Pensando no reaproveitamento, 5Rs, etc. Só que não, né? Hashtag só que não. Por quê? Porque tem gente que vai falar, está acabando? Que baita negócio, e economia também, pensamento de negócio. Então, eu vi ali uma mina lá num terreno, vou comprar o terreno, vou começar a vender água, e não era bem isso que a pessoa queria quando avisou que a água estava acabando. Então, os valores, né, os paradigmas, como a Sueli trouxe, contam muito, e eles passam pela questão intercultural, como a Sueli também lembrou, também reconhecendo outros saberes, por exemplo, dos povos indígenas brasileiros, que têm uma concepção de natureza e uma vivência integrada com a natureza, que tem muito a nos ensinar para a gente repensar nossas economias, né? A Amapaz, como eu contei, pode passar, por favor? Eu acho que é o último slide, mas contar um pouquinho para vocês que nós somos 5 casas. Então, a gente tem esta sede, onde está a Escola Municipal de Jardinagem, que ela é anterior, inclusive, a Escola Municipal de Jardinagem já tem mais de 40 anos, é anterior a Amapaz. E eu vou sempre contar a nossa unidade, contar um exemplo de prática de educação ambiental com a economia circular. Então, a Escola Municipal de Jardinagem, por exemplo, trabalha acompanhando a implementação de algumas unidades de conservação e parques urbanos. Por exemplo, lá no Butantã, o Parque Linear Águas Podres, teve uma formação de jardinagem para a comunidade do entorno, mas por quê? Porque depois a empresa que está fazendo, né, a manutenção desse parque, a implantação ainda, porque ele está sendo implantado por lotes, então a implantação / manutenção, está contratando parte dessa comunidade do entorno que foi formada. A economia circular é o contratar localmente, é o reduzir, e é a inclusão, né, de geração de renda para uma comunidade que tem menos chance de emprego ali no próprio território.
A nossa divisão de DDPEA, a gente tem mania de letrinhas na prefeitura, mas é a divisão de difusão e projetos em educação ambiental, nossa divisão Andarilha é a que está mais nos territórios. E aí, para dar um exemplo de um programa, nosso programa Cidadania Ambiental, que ele tem projetos com interface direta com a economia circular. Um deles é o projeto de formação de jovens empreendedores ambientais, que a gente vai ter uma nova rodada, né, de 3 turmas no próximo semestre, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, dentro do Programa Operação Trabalho, POT, que é aquele programa de formação e fornecimento de bolsas para a população em extrema vulnerabilidade. Então, a gente vai ter o POT, Jovens Empreendedores, tentando fomentar justamente, claro, a questão do desafio do empreendedorismo / emprego precário, mas com alternativas que já tragam esse olhar também para a relação com as naturezas, né? Com uma produção de algo que também agregue no nosso modo de estar e compartilhar o mundo, né? E aí a Escola de Agroecologia de Parelheiros é a nossa escola mais nova. Na programação aqui da Semana de Economia Circular, no sábado, haverá uma visita para a escola. Ela fica no extremo sul, no Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Começou o funcionamento junto com a pandemia, praticamente, março de 2020. E lá, é óbvio, né? Agroecologia. Então, agroecologia e economia circular. Economia circular no campo, na zona rural de São Paulo. Mas aí já faço a propaganda também, quem tiver a oportunidade de ir visitar, a gente está com tecnologias em demonstração, por exemplo, de produção de biogás, de criação de abelha sem ferrão, de bomba carneiro, de tratamento de água com aquele círculo de bananeira, são as nossas vitrines demonstrativas. Então, tanto no site da Amapaz, a gente tem videozinhos mostrando, mas quem for lá também vai conseguir conhecer essas tecnologias em ação. E a gente tem também a divisão do Planetário do Carmo. A divisão do Planetário Municipal cuidava do Planetário do Ibirapuera, do Carmo e da Escola Municipal de Astrofísica, agora está concedido para a URB, então o Planetário do Ibirapuera não está mais na administração direta, mas a gente tem o Planetário do Carmo superativo. E qual a relação com a economia circular? Tá, isso que você falou que ia fazer. Total, né? Porque se a gente, quem já passou ali pelas sessões do Planetário, sabe que começa com essa sensação de que, olha, habitamos Gaia, planeta-mãe, né? Tem finitude, tem um todo, tem uma integração, não conhece fronteiras, e também as outras visões sobre o cosmos. O Planetário trabalha isso de forma muito rica, né? Outros olhares para o universo. Há 3 semanas estava com um líder indígena da aldeia Jaraguá, Guarani, lá fazendo uma vivência como ele, vê as estrelas. Então, acho que está no nascimento do movimento ambiental, né? Aquela visão da Terra vista do espaço, mostrar, olha, a Terra, né? É aqui, né? É redonda e é finita, né? Tem tudo a ver com a economia circular. E, por fim, a nossa divisão de formação e cultura de paz, DFEPAS, que é a que cuida da parte universidade aberta, é a que produz a maior parte dos conteúdos e formações em livre percurso de aprendizagem, que isso também eu não destaquei, mas a gente tem propositalmente uma variedade muito grande de formatos, metodologias, para que um cidadão que começa aqui, eu vim procurar um curso de jardinagem, assim, tem específicos, eu quero aprender a cuidar da minha orquídea, mas o olhar sobre essa orquídea vem com o olhar de paradigma de cuidado, e aí é oferecido e convidado para seguir num cardápio para se aprofundar em outros temas. E o nome dessa metodologia é o livre percurso de aprendizagem. Na DFEPAS, diversos processos formativos têm a circularidade até no nome. A gente tem o programa de danças circulares, né? Que não por acaso são circulares, né? O círculo, a regeneração, esse olhar que a natureza nos traz, que a biologia é uma das formas de ler, né, Sueli? Mas a gente também tem coisas mais específicas de economia. Então, a gente tem uma formação de moda sustentável. A última turma a gente deu em 2019, agora a gente está, porque ela está formatada para o presencial e por 1000 motivos a gente não retomou na pandemia, mas está já programando turmas novas para o 2º semestre, e é em parceria com a USP Leste, a EASH. E aí é totalmente economia circular, né? Porque discute toda a questão do quanto que a indústria da moda é uma das que mais gera resíduos, mas também que trabalha com essa questão do preciso ter mais, diferente, do consumismo mesmo, né?
e, enfim, o algodão, todo o impacto do agrotóxico na produção do algodão, aparece muito forte para a cadeia produtiva da moda esse debate dos males da linearidade e de como a gente pode fomentar a circularidade neste curso. E agora, eu vou passar, o Dani vai me ajudar, eu vou passar um trechinho fazendo propaganda de 1 minuto de um documentário que a gente vai lançar uma paz na Semana do Meio Ambiente, na Mostra Ecofalante, em parceria com o Instituto EcoSurf. Ele chama Lixo Mutante. Então, pela interface, vocês já imaginam que ele tem relação também com a economia circular, tem uma relação direta, e ele trabalha muito o olhar do movimento das catadoras. Ao invés de pensar nas coisas... das catadoras e dos catadores. A gente super queria até exibir também na semana, mas, felizmente, a gente não pode por um bom motivo, porque o documentário foi selecionado para a mostra competitiva da Mostra Ecofalante, então ele está concorrendo, e aí, para concorrer, ele precisa ser inédito. Então, eu vou mostrar aqui um trechinho, mas depois ele vai, depois da Semana do Meio Ambiente, ele vai estar disponível tanto na plataforma da Mostra Ecofalante, gratuitamente, quanto no Videocamp, com sugestões de atividade, de como trabalhar esse documentário em diferentes públicos, da escola, mas também na dita educação não formal. Então, Ao invés de pensar nas coisas, nos objetos, em tudo, né, como o consumo uma vez só e descarte, se você tivesse a mentalidade um pouco mais circular para esses materiais, né, que a gente às vezes erroneamente chama de lixo, ou de uma forma prejudicial mesmo, né, para a nossa saúde, chama de lixo, eu acho que a gente conseguiria promover ciclos, né, assim como a natureza faz, que são muito mais produtivos, interessantes, e não teriam esses acúmulos desnecessários e que a gente não tem nem noção do problema que isso causa na nossa vida. Thaís, super obrigado. E, bom, na Mostra Ecofalante a gente vai ter oportunidade de ver inteiro. Lívia, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde para todos, para todas. Primeiramente, eu quero agradecer muito. Estou muito lisonjeada em estar aqui hoje, gente, dividindo essa mesa com mulheres maravilhosas e incríveis. Muito obrigada mesmo pelo convite. E a gente está falando sobre economia circular, a primeira semana de economia circular da América Latina. É muito importante a gente estar abordando esse tema, que venham muitas outras semanas para a gente poder falar sobre economia circular. Não. Só um minutinho, gente. Se não tiver, eu posso seguir sem apresentação também, não tem problema, não. Não, tudo bem, sem problemas. Então, eu vou sem apresentação mesmo. Bom, gente, meu nome é Lívia, eu sou responsável pela área de marketing e comunicação da Circular Brain. Eu vou só contextualizar um pouquinho o que é a Circular Brain. Circular Brain é uma startup que promove os princípios da economia circular. Aqui a gente tem uma plataforma, que é o nosso principal produto, que é a plataforma que chama Think Circular, é um ecossistema. Essa plataforma, nós temos recicladores de resíduos eletroeletrônicos que estão presentes em 12 estados aqui do Brasil. E quando eles recebem um resíduo eletroeletrônico, eles processam nessa plataforma. E dentro dela, a gente consegue garantir a rastreabilidade total desse processo. O que é o diferencial desse resíduo que a gente está trabalhando, que é o resíduo eletroeletrônico? Quando a gente pega, por exemplo, um alumínio,
10 quilos de latinha de alumínio. Ela vai ser processada, vai virar 10 quilos de alumínio. Quando a gente pega 10 quilos de resíduo eletroeletrônico, eles viram, pode ser até 40 compostos diferentes. Esses compostos, quando eles são descartados de maneira incorreta, eles contaminam o solo, contaminam a água, e além disso, eles não vão ter uma finalidade, eles vão acabar indo para um lugar que eles não vão poder se transformar em um novo produto e vai ter que ser extraído da natureza, dos recursos hídricos, esses produtos. Então, com a plataforma, a gente consegue garantir toda a rastreabilidade desse processo. A partir disso, a gente vem para a questão da educação ambiental. Como que a gente tem os desafios que a gente está encarando aqui na startup? Porque a gente tem que educar não somente o consumidor, a gente tem que educar também o fabricante de resíduo de produtos eletrônicos, o importador, ele tem que saber da legislação, o que está acontecendo. O produto dele pode ser um produto circular. Atualmente é muito difícil encontrar, como a gente já estava conversando nos outros painéis mesmo. A gente tem que educar eles, como que eles podem fazer isso. E, além disso, também tem a parte do governo, né? Como que a gente vai trazer essa questão da economia circular, a legislação, o que a gente pode trazer de políticas públicas, o que a gente pode ajudar nós como uma startup, como que a gente pode trazer esse start. Então, o primeiro exemplo, não apareceu mais. O primeiro exemplo que a gente está trazendo é a campanha RN Mais Limpo. Essa campanha foi um termo de cooperação assinado entre o governo do Rio Grande do Norte, o IDEMA, que é o órgão ambiental de lá, a CAERN, que é o órgão, a Companhia das Águas, a Circular Brain e a Natal Reciclagem, que é o nosso reciclador local do Rio Grande do Norte. Essa é a maior campanha de educação ambiental para descarte correto de resíduos eletroeletrônicos que já aconteceu no Rio Grande do Norte. A gente tem muito orgulho em fazer parte disso. A abordagem, toda a metodologia que nós utilizamos para essa campanha foi a literatura de cordel, porque é muito importante lá no Rio Grande do Norte a gente conseguir conversar com a população na linguagem que eles gostam muito de trabalhar. Então, a gente pegou um cordelista e ele elaborou um cordel falando sobre economia circular e sobre resíduo eletroeletrônico, o impacto que tem na natureza quando não é realizado o descarte correto, e também o que a gente pode economizar de água quando você faz o descarte correto com um reciclador que ele vai pegar esse resíduo e vai conseguir levar ou para, por exemplo, esse nosso reciclador, todos que estão presentes na nossa plataforma, quando eles recebem o resíduo eletroeletrônico, eles verificam se ele ainda está funcionando, se ele ainda é funcional e ainda precisa arrumar só algumas coisas, eles fazem os ajustes e vira um computador, por exemplo, de reuso. Se ele não tem mais uma finalidade, não é possível, ele desmonta e todas essas peças são encaminhadas para empresas que vão usar como matéria-prima. Então, isso a gente consegue fechar todo esse ciclo do eletrônico. Então, a gente conseguiu levar toda essa questão por meio de cartilha e por meio também desse cordel para toda a população lá do Rio Grande do Norte fazerem o descarte correto desses resíduos eletroeletrônicos. Nós instalamos alguns coletores, foram 20 coletores em Natal e em algumas cidades do interior, e aí, com isso, a gente conseguiu acumular 8 toneladas de resíduo eletroeletrônico desde junho até agora. Então, foi uma campanha muito legal. E a gente está, agora, para o próximo passo, vai ter uma campanha com 50 escolas também, agora no segundo semestre, trazendo toda essa questão da economia circular, descarte correto dos resíduos eletroeletrônicos. Outra parte que a gente tem que educar, que são os fabricantes e os importadores. É a questão que a professora Sueli trouxe da logística reversa, né? Tem um decreto que está desde 2020. Esse ano foi reafirmado essa questão. Eles não estão sabendo. Os fabricantes não sabem. Alguns sabem, claro. Mas a grande maioria não sabe que precisa realizar a logística reversa. Então, a gente tem todo esse trabalho de educá-los e falar o porquê que eles têm que fazer a logística reversa. A gente tem uma solução nossa de logística reversa para a pessoa descartar corretamente o resíduo dela, é só colocar um endereço e já aparece um ponto mais próximo que pode levar de graça. Então, a gente traz essa solução para o fabricante e ele tem que estar ciente disso e como ele vai passar isso para o consumidor dele. Só que é toda uma questão. A gente tem que mostrar a legislação. Eles têm um grande problema que a legislação existe, mas ainda não tem uma fiscalização muito alta nisso. Então, essa é uma grande barreira que a gente tem. Existe a legislação, mas ainda não está tendo uma fiscalização efetiva. Então, a gente trabalha bastante com essa questão, explicando para eles toda a questão da legislação e por que tem que ter esse descarte correto, a gente garantir que vai chegar no reciclador e ele vai ter
não vai ser o final desse eletrônico, ele vai começar a ser um novo produto, ele vai consertar um outro produto, enfim. Essa é outra questão que a gente leva. Uma última parte também é uma outra metodologia que nós utilizamos, um outro case de sucesso que foi uma parceria que a gente fez junto com a Intel, que chama Recicla PC. Esse Recicla PC, a gente premia o consumidor pelo ato de descarte correto do resíduo eletroeletrônico dele. Então, é um site que ele está funcionando também, se vocês quiserem depois conhecer. Você entra no site, faz a avaliação do seu computador usado, pode ser um computador que não esteja mais funcionando, e nisso, a gente já tem a avaliação que sai na hora para o valor desse seu usado. E é um valor legal, porque tem vários players envolvidos nessa questão. Não é só o reciclador que vai estar pagando, a Intel também, os outros parceiros que estão envolvidos. E aí, com isso, você consegue levar gratuitamente em um ponto próximo da sua casa de graça e você ganha desconto para comprar um computador novo. Com isso, também tem a garantia de que o seu computador teve uma destinação correta. Então, essas ações que a gente faz, explicando dentro do site, dentro da nossa plataforma, falando por que tem que ser feito o descarte correto, onde que vai parar o seu resíduo. Aqui a gente está premiando, mas a pessoa tem que ter noção também que, além dessa questão, é a questão de responsabilidade compartilhada. Está sendo premiado por essa, mas tem tantos outros resíduos que precisa ter também o descarte correto, a gente tem que Lívia, super obrigado pela apresentação. Bom, a gente tem muita gente acompanhando a gente online agora, a gente abre para as perguntas do público, online e presenciais também, e eu acho que se vocês quiserem voltar para a mesa, acho que a gente vai ter alguns espaços ainda para as perguntas. Bom, alguém que está aqui conosco presencialmente, tem alguma pergunta para os painelistas? E aí online também, se vocês puderem me apoiar aqui, se tiver alguma pergunta chegando do público. A gente tinha separado algumas perguntas aqui, vamos começar por elas, então. Enquanto vai abrindo aqui. Acho que só pode abrir. Para dialogar entre a gente. Se a gente puder dialogar entre a gente, eu também tenho perguntas que eu gostaria de ouvir as colegas. Por favor, vamos lá. Porque eu contei, pergunta / mobilização, né? Contei boa, que a gente está iniciando o processo de elaboração participativa do Plano Municipal de Educação Ambiental, co-coordenado, né, pelo Verde Meio Ambiente e pela Educação. E aí, esta é para a Lívia e para a Sueli, porque a Cláudia e hoje estamos nesse processo de desenhar essa construção, né? Como enxergam que porque de manhã um pouco, aí eu vou resgatar o diálogo que veio na mesa de economia circular e mudanças climáticas e trazer para cá para a minha pergunta, mas o diálogo depois tinha uma escola presente, né, e o professor falou, lindo, maravilhoso, mas ele não falou com essas palavras, mas eu interpretei desta forma, nesta sociedade desigual, linear, violenta e por aí vai, né? Ele resgatou uma fala do Carlos Nobre e falou da economia baseada em combustíveis fósseis e do poder da indústria, né, dos combustíveis fósseis. Como é que a gente vai avançar rumo à economia circular mais ampla na sociedade? Então, dada esta preocupação, eu pergunto para a Sueli e para a Lívia, acreditam que a elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental, que potências, que limites ela tem para fortalecer esse papel da educação ambiental como um dos catalisadores de mudança de paradigma rumo ao circular? E aí não sei qual das duas querem. Bem, só coisa fácil para a gente responder.
Eu acredito nos movimentos sociais. Eu parto do princípio que muitas das conquistas que nós temos não foram dadas pelo Estado e pelos seus governos, sem que a população tivesse, de alguma maneira, eu falo empurrado, que é uma palavra ruim, mas sem que tivesse esse olho naquilo que está acontecendo na sociedade. Na área ambiental, a gente pode dizer que quase tudo foi assim. Eu sou de uma geração do século passado e tive uma educação ainda na ditadura militar, onde os nossos atlas não tinham mapas de indígenas, a gente aprendia que a Amazônia era um vazio demográfico, e aonde a gente era disciplinado na escola a pensar que o progresso, né, era nosso lema mais importante. Vou contar uma história pessoal para dizer como é que isso aconteceu, a mudança no que eu, como cidadã ou como uma pessoa interessada no meio ambiente, se movimentou. Quando eu assisti uma propaganda na televisão, eu era educada na ditadura, então, se tocasse o hino nacional perto de mim, eu me sensibilizava, porque eu cantava o hino todas as vezes que chegava na escola. E amava o meu país, sempre amei. Eu assisti uma propaganda da SOS Mata Atlântica dizendo que estavam tirando o verde da nossa... É muito ruim, eu queria fazer alguma coisa como jovem. Fui procurar e fui lá onde era a SOS Mata Atlântica. E fui uma das primeiras ativistas na SOS Mata Atlântica, junto com vários outros jovens da minha geração. Então, como que a educação ambiental pode mudar as coisas? Ela tem que estar próxima dos movimentos sociais. Porque, no nosso país particularmente, a gente tem as lideranças econômicas e políticas, elas se movimentam, se articulam muito fortemente, é desigual a força entre o poder econômico e o poder social. Mas as conquistas são conquistas feitas, às vezes em história a gente fala assim, é muito esforço e pouca conquista, mas é muito esforço mesmo. Eu acredito que uma vez que uma legislação seja legítima, que ela se faça pela construção participativa, que ela envolva a sociedade, ela acaba tendo força porque ela vai se enraizando na vida das pessoas. Uma lei feita em gabinete, distante, com muitos dispositivos que são difíceis de compreender, depois precisa de todo um trabalho de tradução. Mas se ela constrói com participação, ela é mais fácil, ela é mais legítima, ela causa bastante dificuldade, ela gera muito conflito, mas eu acredito que tem mais êxito. Então, e se não tivermos legislação, né? Se a gente não fizesse nada? Se a gente não fizesse nada, quem tem interesse vai continuar lutando para fazer alguma coisa. Só que não teremos respaldo legal para poder colocar, por exemplo, na instituição escolar, um programa de educação ambiental. Então, é preciso que se façam normativas para a gente poder ter aquilo que é conquista da sociedade, virar uma norma que é possível outros que venham ter os mesmos direitos que aqueles conquistaram antes, né? Por isso que a norma é importante. E isso precisa ser trabalhado junto com as pessoas, com os movimentos nas escolas. Só para complementar o que a professora Sueli falou, com certeza a educação ambiental é muito necessária para a gente conseguir ver uma mudança, né? Principalmente também para as políticas públicas, a gente tem que educar, inclusive na parte da educação ambiental em escolas, as crianças são os multiplicadores. Então, a gente tem que trazer esse diálogo desde pequeno. Eles levam para casa, eles vão levar para os pais essa questão, e os pais vão conseguir fomentar também, para a gente conseguir até trazer para as políticas públicas, fazer uma mobilização. Então, com certeza, a educação ambiental é um instrumento que a gente tem muito importante para conseguir fazer a diferença, para conseguir realmente mobilizar a sociedade. E quando a gente fala da economia circular, que é o que a professora falou, não é agora, amanhã a gente vai começar a ter uma sociedade, não vai ser mais linear, vai ser tudo circular. A gente sabe que tem muita coisa envolvida nisso. Então, a educação é muito necessária. A educação ambiental, a gente tem que explicar de cada parte, que não vai ser de um dia para o outro, mas que se cada um fizer uma parte, é aquele clichê, né? Se cada um fizer a sua parte, sim, se cada um fizer a sua parte, se a gente começar descartando corretamente o nosso resíduo, a gente começar a pressionar um fabricante falando, poxa, esse produto aqui, será que ele não pode ser circular? O que você está usando para produzir ele? Então, se a gente começar a pensar nessa questão, começar a levantar esse debate, eu acredito que seja
o começo da mudança. Então, a educação ambiental é muito importante mesmo. Estava recuperando uma pergunta que chegou online. Estão perguntando como que essas iniciativas já dialogam com as iniciativas com a periferia, né, de alguma forma, e como que elas apoiam na articulação com o currículo e como que elas podem se desenvolver a partir da periferia. Quem quiser responder. Agradeço a pergunta. Em relação, né, a essa articulação territorial da educação ambiental, nós, da Secretaria Municipal de Educação, nós somos divididos em 13 diretorias regionais, e pela cidade de São Paulo. Em cada uma das diretorias, nós temos os formadores de educação ambiental, os quais potencializam, né, as formações continuadas com as escolas da sua jurisdição. Então, é por meio de um processo colaborativo, né, em rede, que as ações formativas no âmbito, né, pedagógico atinge toda a cidade. Além dessas formações, né, territoriais, a gente também atua, enquanto secretaria, em parceria com outras secretarias e institutos e associações, mas as duas outras unidades, o Planetário do Carmo é no Parque do Carmo, então já está mais perto do que a gente chama de as periferias, né? E a unidade da Escola de Agroecologia de Parelheiros é no extremo sul, então também não é uma região privilegiada no sentido econômico, né, de acumulação. Mas se a gente não trabalhar em rede, eu contei que a Amapaz nasceu com a ideia de rede, né? Mesmo dizer que dá conta de São Paulo como um todo com 3 unidades, jamais, né? Então, para essa territorialização, um espaço muito importante, que é um espaço de participação, onde estão presentes também movimentos e sociedades, são os conselhos de meio ambiente e desenvolvimento sustentável nas 32 subprefeituras, os CADs. A gente está num bom momento na prefeitura, porque a gente teve do ano passado para essa eleição para os CADs municipais, regionais, e as 32 subprefeituras estão com os CADs, esse espaço de participação, né, e ação ativos. E nesse processo do Plano Municipal de Educação Ambiental, nesse início de construção, a gente recém ouviu, primeiro por meio de formulário online, agora a gente vai realizar as oficinas, mas ontem eu estava terminando a sistematização, os 32 CADs, né? A gente teve 150 conselheiros e conselheiras que responderam nossa pesquisa, e era longa, levava mais de 1 hora respondendo, e na sistematização apareceu com muita força a presença da educação ambiental em diversos territórios, feita em parceria, né? Então, é de horta comunitária, jardim de chuva, e apareceram também os problemas que dialogam ali. Por outro lado, é isso. É manutenção cidadã do parque, da praça, mas é a dificuldade a denúncia de que tal praça ou tal parque está precisando de um apoio maior, e é assim que a gente vai avançando, né? Então, os CADs, eu queria lembrar, e queria falar 2 coisinhas aqui rapidinho. Eu já sei que estamos com pouco tempo, mas tem 2 coisas que eu não contei, que tem tudo a ver com essa pergunta, que eu também agradeço, de como territorializar e chegar nas periferias. A gente tem na prefeitura também a Agenda Municipal 2030. Tem uma comissão, a Comissão Municipal ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E a gente tem um plano de ação, que você fala, nossa, burocratez, né? 545 indicadores, 600 e não sei o que ação. Mas quando você olha lá e vai ver o sentido, a economia circular e a educação ambiental estão em diversos deles, ele é um plano territorializado, e é, inclusive, o que nos permitiu tirar a construção do Plano Municipal de Educação Ambiental do papel, porque a gente deveria ter feito desde 2014. Foi a Agenda 2030 que colocou no radar. Esse é um. E o último
é que a gente tem, porque está aí também, ó, momento de propaganda, a gente tem a política municipal da primeira infância na prefeitura. O que está aí é 22 a 28 é a Semana do Brincar, que é um movimento internacional puxado pela sociedade, mas que a prefeitura adere, entra junto. E por que eu estou falando disso? Porque também a política da primeira infância tem os comitês gestores nas 32 subprefeituras e a gente está fazendo a programação da Semana Municipal do Brincar. E como é que ela chega em todos os territórios? Contando com os equipamentos públicos que já existem. Então, as bibliotecas, as escolas, os CELs estão muito fortes nessa programação. Então, é isso, aproveitando o que temos e colocando para atuar em rede, né? Mas a gente sabe muito, e eu acho que quem perguntou sabe também, que a gente está aquém, né? E sempre precisa de parceria, de fortalecimento, de avançar com essa pauta, porque ela enfrenta resistências, claro que enfrenta, né? Econômicas, inclusive. Super obrigado, Thaís, super obrigado. Bom, a gente tem uma última pergunta, eu sei que o nosso tempo está encerrado, vamos precisar fazer uma pergunta rápida, com uma resposta ainda mais rápida, tá bom? Vou repetir de novo. A educação ambiental, ela está sendo vista para um público mais vulnerável, que é esses que estão a população de rua, e aqueles que têm já um espaço público, que são os albergues. A Secretaria da Educação Ambiental já pensou em levar para eles uma conscientização, visto que nós temos um grande problema na cidade de São Paulo, que é essa questão do descarte, né, do lixo. Obrigada. A Secretaria Municipal de Educação, né, junto à Coordenadoria Pedagógica, a qual eu faço parte, ela tem diversos núcleos, divisões, e um deles é o NAAPA, que é o Núcleo de Apoio e Aprendizagem, né, que trata das questões de vulnerabilidade, as questões sociais. Então, diversos projetos, até a convido para conhecer, né, no portal, site do NAAPA, para trazer à tona aí algumas discussões sobre a questão das aprendizagens. Legal. Obrigado, Cláudia, obrigado pela pergunta. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o encerramento do painel. Gostaria de inicialmente agradecer todos os panelistas e deixar um convite para todos que estão interessados, né, na temática de educação conectada com a economia circular, que acessem o site do Movimento Circular, é movimentocircular.io, que nós temos lá uma série de conteúdos, planos de aula, sequências didáticas, abertas, gratuitas, em Creative Commons, em Google Docs, para ser remixada, usada, compartilhada, copiada, colada, conectando currículo com economia circular e Agenda 2030, os ODS, né? A professora Sueli Furlan, que está aqui, colaborou muito na produção desses materiais também, com diversos outros especialistas que fazem parte hoje da rede. Então, fica o convite, está aqui na nossa tela. Tem atividades para Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, empresas, ONGs que querem tratar do tema, tudo prontinho, disponível para todo mundo. Tá bom? Fica o convite. Gostaria de agradecer a presença das nossas panelistas, da Cláudia, da professora Sueli, da Thaís, da Lívia, de todos os presentes aqui, todos os nossos que também acompanham online, e a organização da feira da primeira semana de Economia Circular de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez e aproveitem toda a programação que a gente ainda tem no evento. Obrigado.